E aí pessoal, tudo bem? Vou trazer mais um vídeo aqui nesse canal, aparecendo para trazer mais uma palavra de Deus. Nos últimos dias eu estava refletindo sobre um assunto muito legal, que nos últimos dias eu confesso que eu não estava prestando tanta atenção assim na Bíblia, e de repente me aparece eu abro minha Bíblia e eu começo a ler o capítulo 7 de Eclesiastes. Para muita gente que não sabe, Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão. Ele tem 3 livros, né? Ele tem Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Cantares foi escrito numa fase mais apaixonada dele e Provérbios numa fase mais jovem. Só que Eclesiastes ele já escreve depois de estar um pouco mais velho. Com a sabedoria, eu acredito que muito mais aperfeiçoada, por já ter vivido tantas e tantas coisas. Então é um livro bem emblemático. Embora diversas vezes as pessoas se questionem se Eclesiastes realmente pertence a Salomão, porque ele usa outras metáforas para se referir, como mestre, mas a gente acredita que seja assim. Salomão escreveu essas coisas. Então, eu queria vir falar sobre o capítulo 7. Se você tiver tempo, leia o capítulo 7 todo. Ele é muito maravilhoso, tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Mas eu queria falar um pouco sobre a reputação. No capítulo 7, no versículo 1, vai dizer assim: uma boa reputação vale mais que o perfume caro, e o dia da morte é melhor do que o nascimento. Bom, a gente tem uma frase que eu levei pra vida há muito tempo, é de que você vai ser lembrado sempre pelos erros que cometeu, infelizmente. Muitas vezes você pode até ter uma vida muito boa, fazer coisas muito boas, acertar 50% ou 60% do mês, mas as pessoas sempre vão lembrar dos 40% ou dos outros 50% do qual você não acertou. E às vezes a gente diz assim, poxa, reputação depende muito do que os outros veem. E é verdade. As pessoas têm muitas opiniões, somos versões diferentes para cada pessoa que conhecemos. Mas a questão é, a boa reputação, ela arrasta outras pessoas pelo exemplo. Então, uma boa reputação, ela começa quando nós escolhemos ser diferente. Escolhemos fazer coisas diferentes. Nós não vamos ser isentos de errar. Todos nós vamos errar alguma hora. Até aqueles que são bons demais vão errar. Mas a pergunta é, que tipo de reputação você está deixando? Que tipo de legado você também está deixando? Porque afinal, no dia da sua morte, você vai ser lembrado pelo quê? Você vai ser lembrado pela pessoa procrastinadora, a pessoa que desistiu dos seus sonhos, a pessoa que nunca fez o esforço mínimo necessário para alcançar aquilo que Deus já tinha planejado para você? Será que você quer ser lembrado por isso? Ou será que você quer ser lembrado por uma pessoa que batalhou, perseverou, não desistiu, caiu, mas levantou? Foi exemplo para milhares de pessoas. Eu já estive em posições de ser exemplo para muitas pessoas. E em muitas delas eu não acabei não sendo. Então, nós como cristãos carregamos este peso não um peso, mas um privilégio de sermos exemplos para as outras pessoas. Se as outras pessoas se espelham na gente, eles esperam ver algo positivo na gente. Paulo vai falar sobre isso, sobre a nossa liberdade de fazer as coisas, mas ainda assim se preocupar com o que o nosso irmão vai pensar. Então muita gente fala, você não deve ligar para as opiniões alheias sobre o que elas pensam de você. Não, você deve se preocupar. Não basta ser, tem que parecer ser também. Então seja, pareça, busque o bom exemplo. Mas também, caso você seja lembrado pelo momento mal que passou, não se esqueça que Deus fez tanto o dia bom quanto o dia ruim. E que um dia em que você tropeçou não justifica todas as vezes em que você acertou. Você só está passando por uma dificuldade. Então não desiste por causa disso. Deus ainda vai te fazer grande.
mas você precisa cuidar da sua boa reputação. Você precisa cuidar de ser uma pessoa que batalha, que vai pra frente, que estuda, que estimula as outras pessoas a fazerem o mesmo e não se perder nesse processo. No dia da sua morte, que você deve pensar nisso, que você seja lembrado porque você deixou uma boa reputação. Uma pessoa que é íntegra, uma pessoa que não aceita suborno, uma pessoa que não mente, que não nega as coisas, que ajuda o próximo, que batalha, que dá o exemplo, que apesar da dor, da dificuldade, vai para cima, que mesmo que a verdade vai te trazer malefícios, você fez porque era o certo. Porque o certo é o certo, mesmo que os outros não estejam fazendo, e que você possa ser diferente. Então leia esse capítulo 7 de Eclesiastes, cuide da sua reputação e cuidado com que os seus olhos veem, porque os seus olhos são a porta da sua alma. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo vai ser luz, mas se forem maus, será trevas. Então cuide da sua boa reputação, deseje coisas boas, se alimente de coisas boas, visualize coisas boas, coisas da palavra de Deus, boas coisas. O mundo hoje ele está com um número grande de coisas da mídia social, coisas na internet, coisas em série, mas você tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado para o que você se alimenta, porque você vai ser exemplo para as outras pessoas. E o que as pessoas vão tirar de proveitoso de você? O que será que elas vão olhar para você e ver, ah não, essa pessoa aqui ela me dá exemplo nessas áreas. Então que você possa ser exemplo, ter um bom exemplo, porque a reputação ela é melhor que o perfume mais caro. Pensa naquele perfume mega caro que marca quando a pessoa passa. Você passa e você chega num lugar que tem muita gente, as pessoas logo sentem o cheiro. Nossa, que perfume maravilhoso. A reputação é assim pra você. Espero que você seja lembrado por uma boa reputação. E que Deus possa te abençoar nessa caminhada e te iluminar. E por mais que tenham dificuldades, você não venha desistir e nem deixar de fazer aquilo que é correto e nem tentar ser uma pessoa melhor. Não se trata nem só sobre as outras pessoas, mas se trata de você mesmo. Quando você escolhe ter uma boa reputação e não negociar valores, você está projetando o seu próprio coração para ter um caráter aprovado diante de Deus. Então fica com essa palavra e te vejo no próximo vídeo. Até mais.